Nas redes sociais, Lula saiu em defesa da ditadura cubana. O petista postou o seguinte: 1. O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata. Inclusive, vi o presidente de Cuba na passeata conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano. 2. Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump. As pessoas se manifestam, mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele. Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. 3. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado, mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos Estados Unidos. 4. Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os Estados Unidos têm medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. 5. O Biden deveria aproveitar esse momento para ir à televisão e anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU de encerrar esse bloqueio. Antes de passar para vocês, acrescento um dado. A organização Human Rights Watch denunciou nesta terça-feira que o número de detidos nos protestos ocorridos em Cuba passa de 150. A ONG exigiu o fim das violações aos direitos humanos no território cubano. Ainda segundo a ONG, há uma lista de desaparecidos de autoria da ONG Cubalex, que contabiliza 171 pessoas reportadas como desaparecidas, das quais 17 foram libertas ou encontradas. A lista inclui nomes e sobrenomes das pessoas, o local onde foram vistas pela última vez, a hora e a data da detenção e o último relato sobre a sua situação. Cristina. Olha, é fake news que chama, né? Isso aí que o Lula postou no Twitter. É fake news, porque é um atrás do outro. Basta conversar com um único cubano para saber. Primeiro, eu conversei hoje com a Zoe Martinez, que foi entrevistada ontem aqui no Pingos. Ela me disse o seguinte, eu falei, Zoe, em relação ao embargo, o que os cubanos dizem? Ela falou, se não fosse os Estados Unidos, o povo inteiro teria morrido de fome. Ela disse, eu consegui, depois de 2 dias de bloqueio nas comunicações, conversar com os meus avós, que estão isolados em Guantánamo. São os parentes dela que ainda vivem lá. Ela disse, a minha avó, no último mês, recebeu uma única coxa de frango. Essa é a ração de proteína que eles recebem, além de 5 ovos por pessoa por mês. Uma coxa de frango por pessoa por mês é o que o regime cubano permite que as pessoas consumam, e não é dado, é comprado. As pessoas compram a sua comida, mas só podem comprar isso. Sabe de onde vinha essa coxa de frango? Da Carolina do Norte. No pacotinho mostrava a origem. São os Estados Unidos que estão enviando comida para Cuba. Então, essa história de bloqueio não existe. O que existe é embargo, porque lá para trás os irmãos Castro se apoderaram das empresas americanas que existiam em Cuba, assim como a Petrobras já sofreu aqui na América do Sul com coisa semelhante na época do governo Lula, e o governo Lula não falou nada. A ditadura ela abocanha as empresas estrangeiras, confisca para si e depois fica dizendo que o exterior não ajuda. Quem conversa com um cubano sabe que não tinha policial mesmo com o joelho no pescoço de nenhum negro. Tinha policial com rifle atirando contra pessoas desarmadas na rua. E que essas pessoas que estavam na rua são jovens, porque são os que ainda têm alguma energia para ir para a rua. Os pais, os avós, muitos estão de cama, com Covid, sem direito a internamento. Quando são internados, falta luz no hospital. A Zoe diz que em um único hospital de Havana ao mesmo tempo morreram 12 pessoas que estavam internadas no respirador, não por causa da Covid ou por causa da falta de ar, porque faltou luz e os respiradores e os aparelhos foram desligados, todo mundo morreu. É esse o paraíso, Lula? Para onde você quer que a gente olhe? Para onde que a gente quer que os brasileiros se espelhem? Como dizem todos os que odeiam a esquerda por causa desse monte de mentiras, vai para Cuba e fique por lá, por favor, especialmente no ano que vem. Ana. Olha, Vitor, é absolutamente inacreditável, além disso tudo, né, do absurdo que nós estamos vendo, o silêncio de grande parte aí da imprensa brasileira, que agora precisa empurrar esse nome do Lula para a corrida presidencial de 2022. Dentre essas pessoas presas aí que comentamos, existem jornalistas, fotógrafos. O governo espanhol já confirmou que há uma jornalista espanhola presa
e que agora está em negociação para a libertação dela. E mesmo assim a gente não vê a mesma indignação aqui no Brasil, da velha imprensa, como o Augusto sempre coloca muito bem, que para mim agora já não é nem uma velha imprensa mais, é uma imprensa com pompom na mão, né? A torcida é tanta que o pompom bloqueia os olhos, a visão, não consegue enxergar absolutamente mais nada. Ontem eu comentei aqui que eu tentei falar com duas ex-atletas, né, da seleção cubana de vôlei da minha geração, e eu consegui, no final do meu dia aqui na Califórnia, falar com uma delas, e ela disse: Ana, só peço que não mencione o meu nome, porque todas têm muito medo. Tem medo de repressão, tem medo de represália, tem medo de que o governo mande, atletas são muito vigiados, né, na ilha cubana, e ela tem medo de que o governo mande agentes policiais onde os familiares ainda moram. E ela disse que há muitos anos não se vê tanta miséria, que já era muito difícil, já a gente acompanha, né, a situação social, financeira, econômica de Cuba, mas ela me relatou que nunca foi tão difícil, nunca foi difícil de assistir, as pessoas morrendo de fome, morrendo de várias doenças, não apenas a Covid, mas várias doenças nos hospitais, nas portas dos hospitais. E aí os jovens cubanos, né, numa onda aí de coragem, resolveram ir para as ruas, e a gente tem que apoiar muito. Agora, ontem eu comentei aqui um levantamento da revista Forbes americana que em 2003 Fidel Castro tinha uma fortuna estimada em 110 milhões de dólares, e em 2006 essa fortuna seria de 900 milhões de dólares. Aí eu deixo a pergunta aí para o Augusto: quanto desses milhões de dólares da família Castro não vieram exatamente dos nossos bolsos aqui do Brasil? Augusto. Cuba jamais aprendeu, a ditadura cubana é uma ditadura que, sexagenária, ela tem 60 anos, não sabe ainda viver sem mesada ou sem auxílio de alguém. O Brasil construiu em Cuba, com todas as propinas a que tiveram direito, os empreiteiros e políticos, construiu o porto que falta ao Brasil, Porto de Mariel. E Cuba, desde a inauguração oficial da ditadura, que se deu em 1961, né, as tropas guerrilheiras lá entraram em Havana em 1º de janeiro de 1959. Mas foi em 61, foi oficializada, foi oficializado o nascimento da ditadura comunista. De 61 a 91, quando virou pó o Império Soviético, a União Soviética acabou, Cuba foi sustentada pela mesada soviética. Depois houve um pequeno hiato, até que com a chegada do Maduro, no fim do século, do Chávez, Hugo Chávez, ao poder na Venezuela, Cuba passou a ser socorrida pela Venezuela com o dinheiro do petróleo, que hoje falta a um país em situação falimentar como é a Venezuela do Maduro. Então agora, Cuba não tem patrocinador. E a economia é a mesma encontrada pelos vencedores da Revolução de 1959. É uma monocultura canavieira, né? A monocultura da cana-de-açúcar. Eles não têm uma economia que permita ao país viver por conta própria. Cuba não anda com as próprias pernas, nunca andou. E lá é o seguinte, ele acusa os Estados Unidos, né, pela situação difícil, para ser brando, pela qual passa o país. Os Estados Unidos, lembrou a Cristina, isso aí, é o maior fornecedor de alimentos de Cuba. Só que há uma cláusula imposta, se não me engano, pelo Congresso, a Ana pode me corrigir. Tem que pagar em dinheiro ali, rapidinho, paga à vista. Não é como o Brasil, não, fica devendo para o BNDES. Pode pedir o produto que quiser, os alimentos chegam.
mas têm que ser pagos na hora e eles não têm dinheiro. Ocorre que Cuba é um fracasso, é um fiasco defendido por cínicos como Lula. O Lula não escreveu isso aí, né? O cínico, no caso, é o autor do texto, porque o texto indigente do Lula só apareceu em 4 bilhetes durante toda a vida pública dele. Eu tenho os 4. Amanhã mostro aqui para vocês verem se o Lula é capaz de formular um pensamento com começo, meio e fim. Mas ele gosta do Fidel, porque ele pertence ao grupo que sempre comeu em Cuba. Comida é uma das reivindicações maiores aí dos manifestantes. Comida, hospitais, mudanças na política econômica e liberdade, né? Eu descobri em Cuba, volto ao Lula daqui a pouco, que o regime cubano, esse emagrece, esse não falha. Eu fiquei uma semana lá nas ruas, eu não vi um único gordo. Não é nada de preconceito contra gordo, não. Só vi magro. Parecia aqueles países africanos aí em crise marcada pela fome. Pois bem, eu descobri no fim da viagem, numa recepção no Ministério das Relações Exteriores, que todos os gordos estão no governo. Não por acaso, né? O Lula nunca teve uma cintura de toureiro espanhol. Então lá ele era bem tratado, comia bem. A nomenclatura cubana, os donos do poder, esses sempre viveram a vida de nababo. É o povo que não come. Então é esse o regime involuntário, né, a que eles são submetidos. Não tem comida. E não tem comida por quê? Porque Cuba fracassou em campos nos quais prosperaram países que nos anos 50, no século passado, tinham os mesmíssimos problemas de Cuba. Singapura, por exemplo, né? Tigres asiáticos. Eles tinham problemas e resolveram esses problemas mantendo relações comerciais amistosas com o mundo capitalista. O Fidel e o Che Guevara não perderam uma única oportunidade de dizer em entrevistas concedidas nos anos 60 que deveriam ser responsabilizados pela permanência do capitalismo todo país que tivesse relações comerciais com nações como os Estados Unidos. Eles defenderam o rompimento, a ruptura de relações. Eles confiscaram empresas americanas. Eles hostilizaram os Estados Unidos e fizeram essa opção. Agora, é um barato, né? O sujeito culpando um país capitalista pela falência do país comunista que não deu certo porque não escolheu o capitalismo. É isso.